Bom dia, pessoal. Tudo bem? F5. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre respiração celular. Quando a gente fala em sistema respiratório, a gente fala em respiração a nível de pulmões, trocas respiratórias a nível de pulmões. Quando a gente fala em respiração celular, nós falamos em processo metabólico que ocorre a nível de células, no qual as células absorvem oxigênio e vão degradar a matéria orgânica, no caso aqui exemplificado vai ser a glicose, e eliminam gás carbônico e água. A respiração celular pode ocorrer tanto em animais quanto em vegetais, tá? Lembrando que nos vegetais, além da fotossíntese, eles também fazem respiração celular. Pois bem, o metabolismo, quando a gente fala em metabolismo celular, é porque metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Reações químicas de anabolismo, catabolismo. Reações químicas que produzem matéria orgânica ou reações químicas que degradam a matéria orgânica. Sendo que nós temos reagentes e produtos. A energia sendo produzida ou a energia sendo consumida. De onde vem essa energia? Essa energia vem dos alimentos que ingerimos, tá? Nós vamos exemplificar o processo de respiração celular através de um carboidrato muito comum e importante, a glicose. Essa energia que vai ser produzida a nível de células, na respiração celular, ela é armazenada em moléculas tipo ATP, adenosina trifosfato, tá? No qual tem um nucleotídeo adenina ligado a uma pentose ligado a 3 grupos fosfato. Esses grupos fosfatos têm 3 ligações, sendo que a terceira ligação é a mais energética. Essa é uma molécula de ATP, adenosina trifosfato, no qual a energia fica armazenada nessa ligação aqui. Uma vez quebrada essa ligação, nós vamos ter uma adenosina difosfato, que ainda tem um conteúdo energético, mas muito menor. Tá aqui, adenosina difosfato. Isso. Quando ela absorve energia, ela se transforma em adenosina trifosfato, tá? Tem 3 fosfatos, 2 ligados e 1 desligado, é ADP. Quando absorve energia, transforma-se em adenosina trifosfato, molécula altamente energética, que em determinadas situações ela é utilizada para fornecimento de energia, para alguma função orgânica. Daí ela fornece energia para produzir calor, para a contração dos músculos, para o transporte ativo em algumas circunstâncias celulares e para a síntese de outras substâncias. E como ela forneceu energia, ela transformou-se de ATP para ADP novamente. Até que nova oportunidade, com a absorção de energia, o ADP se transforma novamente em ATP. Então, são situações que acontecem constantemente. ATP libera energia, transformando-se em ADP, e o ADP aguarda a oportunidade de obter energia para se transformar em ATP. E essa energia ela pode ficar armazenada aguardando uma necessidade, que são necessidades cotidianas do nosso organismo. Bom, o processo de respiração celular ele pode ser do tipo anaeróbio, como também aeróbio. No anaeróbio, sem oxigênio. E esses processos são chamados de fermentação. O processo aeróbio-aeróbico com a utilização de oxigênio. Os principais tipos de fermentação tem a fermentação alcoólica, a fermentação lática e também temos fermentação acética. Nós vamos detalhar mais na frente. Já o processo aeróbio é o processo que necessita de oxigênio. É um processo
no qual matéria orgânica, por exemplo, aqui a glicose C6H12O6, ela é degradada para a obtenção dessa energia. Bom, vamos começar já então o processo de respiração celular aeróbio. A glicose C6H12O6, ela para ser ativada, para entrar no processo, ela já entra gastando. Ela já gasta 2 ATPs. Tá? E aí transforma-se em uma molécula de glicose, transforma-se em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, C3H4O3. Esse processo de transformação de glicose em ácido pirúvico, ele produz 4 moléculas de ATP. No entanto, lembrando que nós já gastamos 2, então temos um saldo, ficamos com um saldo de 2 ATPs. Esse processo é a primeira etapa da respiração celular, chamada de glicólise. A glicólise é bom que se destaque. Ela ocorre tanto na respiração quanto na fermentação. O início ele é comum à respiração e à fermentação, tá? Gasta-se inicialmente 2 ATPs para começar e no final das contas produz 4. Se produziu 4, tirando os 2 que gastou, o saldo é 2 ATPs. Saldo da glicólise. Bom, se tem presença de oxigênio, vai para a respiração celular. Esse ácido pirúvico, ele vai para as mitocôndrias. Se não tem oxigênio, esse ácido pirúvico vai fermentar, tá? Pois bem, primeiro vamos trabalhar com a respiração aeróbia. Então, o ácido pirúvico vai formar ainda 2-NADH2, tá? O que são esses NADs? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Eles são carregadores de hidrogênio, tá? São carregadores de hidrogênio. Nós vamos ver mais na frente também o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo, que também é um carregador de hidrogênios. Hidrogênios esses que vão sendo liberados da molécula de ácido pirúvico. Pois bem, antes de entrar na mitocôndria, o ácido pirúvico libera 2 NADs. E esses NADs, aliás, ele libera hidrogênios que são carregados por 2 NADs, tá? Fora da mitocôndria. E aí, após, é que o ácido pirúvico penetra na mitocôndria. Olha só. Uma molécula de glicose. Vamos ver aqui já a etapa toda. Uma molécula de glicose C6H12O6. Ela se divide em 2 moléculas de ácido pirúvico. Nessa quebra, para começar, ela gastou 2 ATPs. Produziu 4 ATPs. Vamos fazer aqui a matemática. 2 vezes 3 carbonos, 6. 2 vezes 3 oxigênios, 6. 2 vezes 4 hidrogênios, 8. Para 12, cadê os outros 4 hidrogênios? Está aqui. 2 hidrogênios para cada molécula de NAD. Tá? Depois que tudo isso acontece, é que o ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria. Significa que essas reações ocorreram no citosol da célula. E agora o ácido pirúvico vai penetrar na mitocôndria para continuar os outros processos. Olha só, para ultrapassar a membrana, gasta mais 2 ATPs. Eita, é um ganha e gasta que a gente vai ter que calcular isso depois. No interior da mitocôndria é assim. Está aqui um corte transversal, no qual a gente vê uma membrana externa lisa, uma membrana interna toda irregular, e essas irregularidades formam cristas. Está aqui crista, 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 crista,
crista mitocondrial e um espaço interno que está aqui de azul chamado de matriz mitocondrial. Bom, a próxima etapa ocorre na matriz mitocondrial. E qual é a próxima etapa? É o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs no qual o ácido pirúvico se transforma em acetilcoenzima A. Depois em ácido cítrico. E esse ciclo aqui, vou até antecipando logo, esse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ele vai gerar a liberação, vamos colocar logo todos aqui, vai gerar a liberação de 6 NADs ao longo do processo, 2 ATPs e 2 FADs. Por que 6 NADs? Porque na realidade entram 2 ácidos pirúvicos, cada um libera 3 NADs, vezes 2 ciclos, 6 NADs. Cada um libera um FAD, vezes 2, 2 FADs. Cada um libera um ATP, vezes 2, 2 ATPs. Tá? Essa é a primeira etapa dentro da mitocôndria. Rendimento energético no ciclo de Krebs. 2 ATPs. 2 ATPs. Um de cada ácido pirúvico. E alguns hidrogênios carregados pelo NAD e alguns hidrogênios carregados pelo FAD. Tá? Por enquanto, eles não são energia. Eles vão se transformar em energia quando chegarem na segunda etapa mitocondrial, que é a cadeia transportadora de elétrons. Tá aqui a terceira etapa do processo respiratório ou a segunda etapa do processo mitocondrial. Ocorre nas cristas mitocondriais. Quando o elétron pula de um citocromo para outro até chegar ao receptor final, ocorre a liberação de energia que é convertida a ATP. Como é que esse elétron pula? Vamos já ver, vou mostrar aqui para vocês. Nessa etapa ocorre a formação de 34 ATPs. Vamos ver bem como é que esse elétron pula. Tá aí. Na cadeia transportadora de elétrons é como se fosse uma escadinha. A cada mudança de 2 em 2 degraus, aproximadamente, há liberação de um ATP. E quem que libera esse ATP? Por exemplo, o NAD. Cada degrau da escada é um citocromo. Tá aqui. No último degrau aqui tem que ter uma molécula de oxigênio. Para quê? Meia molécula de oxigênio, na realidade. Para quê? Para que ela reaja com os hidrogênios que vão ser liberados pelo NAD e pelo FAD. Se não tiver oxigênio aqui no final da cadeia transportadora de elétrons, então o processo para. Porque o processo ele é contínuo. Tá? E para ele acontecer, os hidrogênios têm que ser liberados e imediatamente reagirem com o oxigênio que está aqui aguardando. Por isso que a gente tem uma constante respiratória para a gente absorver oxigênio e esse oxigênio participar dessa reação. Pois bem, quem é que vem com o topo daquela escadinha? Vamos ver aqui. O oxigênio fica aqui embaixo, aguardando. Quem é que vem para o topo dessa escadinha? Não apareceu aí direitinho, mas tudo bem. Quem chega aqui no topo dessa escadinha é o NADH2. Ele chega aqui no topo. Ele chega no topo e libera os hidrogênios. Ele vem NADH2 e libera o H2. Aí o H2 começa a descer a escada. Pá! Liberou energia. 1 ATP. Vem aqui. Pá! Liberou outro ATP. E aqui liberou outro ATPs. Então, os NADs que foram produzidos até aqui, eles vêm para o começo da escadinha e olha só, já liberaram 3 ATPs. E aí, a cada mudança de nível, os hidrogênios produziram 3 ATPs. E o que acontece depois com os hidrogênios? Eles vão continuar o processo. Eita, que aqui foram 5. Eles vão continuar o processo até chegar aqui no último nível. Opa!
e o hidrogênio reagir com o oxigênio, formando água. Na realidade, esse gráfico aqui quis mostrar que a cada mudança de nível libera um ATP. Bem, deixa eu explicar para vocês. O NAD, nessa descida aqui, libera 3. Libera 3. O FAD, quando ele chega, ele não chega aqui em cima. Ele chega mais embaixo. Porque ele vai liberar só 2 ATPs. Tá? Na realidade, atualmente, mais recentemente, pesquisadores descobriram que o NAD não libera 3 ATPs. É 2,5 ATPs. E o FAD libera 1,5 ATP, tá? Eles vão liberando energia aqui, No final das contas, o NAD tem 2,5 ATP e cada FAD 1,5 ATP. Vamos para frente. Vamos calcular então, vamos passar a régua e ver o saldo de ATPs produzidos. Lembrando, lá na glicólise produziu 2 ATPs, produziu 4, gastou 2, então ficou com saldo de 2. Para entrar na mitocôndria, o NAD, os 2 NADs lá de fora, cada um gasta um ATP. Então, os ATPs que foram produzidos lá, foram produzidos 4. 2 para começar o processo. Então, saldo de 2. 2 para o NAD entrar na mitocôndria. Então, os 4 que foram produzidos já foram esgotados. Bom, começou o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, em cada ciclo, que são 2 ciclos por glicose, foi produzido um ATP, 2 ATPs. Na fotofosforilação, foram 2 ATPs. A ordem aqui está um pouquinho errada, porque está faltando os NADs. Aqui ele não colocou. Então, em cada ciclo de Krebs, 2 ATPs. Esse aqui está valendo. Tá? Os 4 lá de fora já foram gastos. E esse aqui está rendendo ainda. 2 ATPs no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, foram produzidos 3 NADs no ciclo de Krebs e 2 FADs. 3 NADs, 2 FADs. Juntando mais 2 NADs que vem lá de fora, 5 NADs. 5 NADs. Peraí, vamos voltar. No ciclo de Krebs foram produzidos 3 NADs em cada ciclo. Vezes 2, 6. Vezes 2, 6. 6 mais 2 lá de fora, 8. 2 da transformação do ácido pirúvico em acetil, 10. Então, nós temos 10 NADs e temos 2 FADs para esse processo. 10 NADs e 2 FADs. 2 FADs de onde? Eu vou relembrar. 2 FADs do ciclo de Krebs. São 2 ciclos de Krebs, cada um 2 FADs. E 10 NADs de onde? 2 lá de fora. 2 da transformação do acetil, do ácido pirúvico em acetil. 4. 3 de cada ciclo. 3 mais 3, 6. 10 NADs. 10 NADs vão para a cadeia respiratória, 25 ATP. 2 FADs vão para a cadeia respiratória, 3 ATPs. 25 mais 3, 28. 28 mais 2 do ciclo de Krebs. 28 mais 2, 30 ATPs. Tá? Esse é o rendimento energético da respiração aeróbia. Tá? 30 ATPs. Juntando o que foi produzido diretamente, mais o que foi produzido indiretamente através de NAD e FAD, dá 30 ATPs. Tá aqui o processo. Glicose,
se transformando em piruvato, tá? Se transformando em piruvato. Aqui o processo rende NADs. Aqui o processo rende 2 NADs e 4 ATPs. 2 ATPs para o início e 2 ATPs para entrar, então nem conta. Rende 2 NADs. Esses NADs vão entrar, consomem, aí vão para o ciclo de Krebs. O piruvato, para transformar em acetil, libera 2 NADs. O processo libera mais 3 NADs e 1 FAD. Como são 2 ciclos, é dobrado. Aí depois, esses elementos vão para a cadeia respiratória. E aqui vão liberar energia. E no final do processo, os hidrogênios reagirão com oxigênio, formando água. Equação geral da respiração. Uma molécula de glicose, na presença de oxigênio, ela vai liberar 6 moléculas de gás carbônico. Esses gases carbônicos, eles são liberados no ciclo de Krebs. Vai liberar água final e uma quantidade de energia. Fazendo as devidas compensações, o saldo é 30 ATPs. A fermentação é um processo anaeróbio, ocorre geralmente em bactérias que não têm mitocôndrias, ocorre lá no citosol. A glicose é degradada em 2 mol de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Isso é o que ocorre normalmente na glicólise, tanto do processo aeróbio também. A glicólise é um processo exotérmico. Cada molécula de glicose forma 4 mols de ATP e consome 2 para começar. Está aqui os 2 para começar, fica com saldo de 2. A liberação de hidrogênios, que é transportado pelo NAD. No caso da fermentação não tem FAD. E os hidrogênios... Está aqui. Os hidrogênios são transportados pelo NAD. E isso é só o começo. É a glicólise, tá? Semelhante ao que ocorre no processo aeróbio. Na glicólise, de novo aqui, esquematizando tudo direitinho, 2 moléculas de ATP são utilizadas para ativar a glicose. A molécula de glicose divide-se em 2 moléculas de ácido pirúvico. Vai ter a formação de ATP e NADH2. NADH, nicotinamina, adenina, transportando hidrogênios. Duas moléculas são liberadas, recuperando as 2 utilizadas no começo, e liberando mais 2 ATPs e formando o piruvato. Isso é a glicólise, é a fase inicial. Daqui para frente, esse piruvato de 3 carbonos, ele vai passar pelo processo de fermentação, que pode ser a fermentação lática, no caso que o piruvato é transformado em ácido lático, utilizando os hidrogênios dos NADs, tá? Realizado por algumas bactérias e fungos, e também pelas células do tecido muscular do corpo humano. Bom, no caso da fabricação do leite fermentado, aquele leite azedado, também é um processo de fermentação lática, fabricação de conservas é fermentação lática. Está aqui um esquema mostrando o processo. Uma molécula de glicose se quebrando em 2 moléculas de piruvato, libera ATPs e libera NADs. O saldo de ATPs produz 4, mas como gastou 2, fica com saldo de 2. E os hidrogênios daqui vão participar da fermentação por si. Ó. Os hidrogênios que são liberados na glicólise, eles são utilizados na fabricação de ácido lático. E aí os NADs são liberados. Aí tem o segundo tipo de fermentação, muito importante, que é a fermentação alcoólica. A diferença da fermentação lática é que a fermentação alcoólica cada piruvato libera uma molécula de gás carbônico. E o resultado final é o álcool etílico. Ocorre em bactérias e leveduras. Também utilizado é um processo de fabricação de fermentação da uva,
fabricação do vinho, da cerveja e fabricação do pão. O fermento utilizado no pão é um processo de fermentação alcoólica, no qual o gás carbônico fica liberado no interior da massa, fazendo ela crescer. E quando assar, as paredes ficam mais rígidas e aí fica o pão fofinho ou o bolo fofinho. Tá? Vamos ver aqui o esquema da fermentação alcoólica. Mesmo início da fermentação lática, mesmo início, aqui é só glicólise, né? Semelhante à respiração aeróbica e semelhante à fermentação lática. Produz saldo de 2 ATPs, libera 2 NADs carregados e o piruvato. A partir daqui, o piruvato vai para a fermentação alcoólica. Como? Olha só. Ele consome os hidrogênios dos NADs, e ainda libera gás carbônico, formando álcool etílico. Tá? Formando álcool etílico. E o outro processo de fermentação, também importante, tem que se falar, é a fermentação acética, tá? Realizada por acetobactérias, utilizada na fabricação do vinagre e azedamento de vinho e suco de frutas. Olha só o esquema. Inicialmente semelhante aos outros processos, porque trata-se de glicólise, e daqui para frente é que o piruvato sofre algumas alterações. Olha só. O NAD ele doa. Aliás, vem outros NADs e capturam mais hidrogênios. Então são liberados mais 2 NADs carregados, 2 aqui e 2 aqui, e libera gás carbônico. Tá? Precisa da hidratação com água. Então tem essa diferençazinha dos outros processos. Na segunda etapa. Também libera gás carbônico como na fermentação lática. Mas ao invés de consumir NAD, ele libera mais NADs carregados. Como é que ele obtém esses hidrogênios? Porque é uma reação que precisa hidratar. Precisa da entrada de água. E o NAD pega os hidrogênios que vão ser degradados, liberados. No final das contas, nós vamos ter ácido acético e ácido acético. Bom, esse é o material. Solicito que vocês vão lá, peguem o livro, deem mais uma lida para comparar alguns itens mencionados aqui e vamos para as atividades, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!